Good morning, everyone, and welcome. Bom dia a todos e sejam bem-vindos. Meu nome é Ryan Burke, sou diretor do Programa das Américas da CSIS, Centros de Estudos Estratégicos Internacionais. Obrigado por participarem nessa conversa sobre as eleições brasileiras recentes com ex-embaixadores do Brasil. Antes de começarmos, algumas logísticas. Essa discussão durará 60 minutos. Depois, comentários dos painelistas, numa discussão moderada, nós receberemos perguntas do público. Não esqueça de clicar em Ask Live Questions, faça perguntas ao vivo, ou a funcionalidade de faça perguntas do Zoom. Temos interpretação simultânea. Na barra inferior da sua tela, clique no globo da Terra e interpretação, escolha o idioma Agora que para a nossa pretende ouvir. plateia que fala português. Hoje teremos interpretação simultânea. Na parte de baixo de sua tela no Zoom, clique no botão que diz Interpretation e selecione seu idioma de preferência. Again, thank you. Mais uma vez, muito obrigada por participar hoje. O Brasil é um parceiro estratégico dos Estados Unidos. Como maior economia no território da América Latina, tem sido líder internacional influenciando a política da América Latina. A eleição presidencial do Brasil culmina em 20 anos de crescimento e desenvolvimento numa democracia jovem que é marcada por nostalgia. O anterior presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente em posse agora, Jair Bolsonaro, eles incorporam visões radicalmente diferentes do Brasil no futuro, tanto nacional como no palco mundial. Os anos do Lula são ainda carinhosamente lembrados por muitos brasileiros como um período de desenvolvimento e crescimento sem precedente. A sua campanha atual rejeita o Bolsonaro e mostra o desejo de trazer o Brasil para a década de 2000, ou seja, um slogan não oficial sendo tornar o Brasil 2009 de novo. Mas o Lula foi testemunho também da mudança do engajamento com a comunidade internacional, com crescimento no relacionamento diplomático e econômico sino-brasileiro, estabelecimento dos BRICS e uma redução do engajamento nos Estados Unidos, e deixando os Estados Unidos perguntando como agir se ele for eleito. O Bolsonaro, por outro lado, ascendeu ao poder depois de ser um congressista e se apoiou num populismo e um compromisso em lutar contra a corrupção no pós-Lava Jato. Acompanhando essa mensagem, houve discussões de que a democracia no Brasil estava retrocedendo. Lula não ganhou a maioria que as sondagens previam, mas sim Bolsonaro, na verdade, ganhou mais votos do que eram previstos. Ao irmos em direção ao segundo turno, as tensões aumentam, assim como as preocupações do que poderá acontecer se o Bolsonaro aceitar os resultados. A eleição potencialmente poderá mudar o futuro e a força da democracia no Brasil, a crescente presença dos chineses nas Américas e a degradação e outras questões que são importantes tanto para o Brasil como para os Estados Unidos. Para discutir a eleição, a relação bilateral Brasil-Estados Unidos, é grande privilégio termos 3 distintos convidados impactados diretamente pelas relações bilaterais recentes. Meu primeiro palestrante é Sua Excelência Todd Chapman, anterior corpo diplomático com 30 anos de experiência, tendo ocupado o cargo de embaixador para o Brasil de 2020 e 2021. Foi também embaixador para o Equador, entre muitos outros postos. Nosso próximo palestrante é Liliana Ayaldi, embaixador para o Brasil de 2013 a 2017. No segmento deste posto, ela foi adjunta e assessora política para os Estados Unidos em Miami até setembro de 2019. Nosso último orador, Michael McKinley, embaixador para o Brasil de 17 a 18. Sua Excelência McKinley entrou para o corpo diplomático em 82 e teve postos Brasil, Moçambique, União Europeia, Peru, Colômbia e Afeganistão. Mais ainda, estou muito satisfeito que o Programa das Américas do CSIS tenha juntado esses 3 ex-embaixadores como assessores sênior do nosso programa. Sem mais delongas, senhor embaixador Todd Chapman terá os primeiros comentários. Muito obrigada.
Muito obrigado, Ryan. Que grande prazer estar aqui com todos os senhores e senhoras aqui no CSIS e, na verdade, de fazer parte desse instituto, e que privilégio estar aqui com a senhora Liliana Ayalde e Michael McKinley, duas pessoas que, durante minha carreira, eu chamei chefes e trabalhei para eles, e sempre também chamando eles de amigos até hoje. Um grande prazer podermos conversar hoje sobre as eleições brasileiras. E que tópico esse, porque é muito dinâmico, muito empolgante, e o Brasil nunca desilude quando falamos de drama e excitação durante as eleições. A maior parte dos que estão assistindo sabem, 48-43, uma diferença de 5 pontos entre Bolsonaro e Lula, ambos os candidatos que têm altos níveis de rejeição por os outros campos. E esta lacuna, esta brecha tem reduzido significativamente, não sabendo o que é que vai significar em 2 semanas. Em primeiro lugar, temos que olhar para as eleições do Congresso e quão bem o movimento conservador, com bom desempenho esse grupo teve. Muitos dos resultados foram surpreendentes. A parte PL do presidente Bolsonaro recebeu 99 congressistas contra 68 para o PT, um número muito mais elevado do que o previsto. O mesmo aconteceu com o Senado, 8 senados do partido do Bolsonaro e apenas 4 do partido PT do Lula foram eleitos, algo que demonstra uma força do movimento conservador no Brasil. No entanto, o Lula e seus 48%, especialmente o seu domínio no Nordeste, é uma vantagem clara para o segundo turno. Só precisa de 2%. Poderá parecer fácil para o ex-presidente, mas não tão fácil, porque há tantos problemas que estão surgindo ainda hoje, mesmo no debate dinâmico de ontem à noite. Mas penso que muitas pessoas no Brasil estão reconsiderando qual o futuro que querem. Como Ryan mencionou, é um ambiente político muito polarizado, segmentado, o debate tem sido ativo, os candidatos estão por toda parte, e há mais 4 debates presidenciais marcados, dos quais ainda não sabemos as datas. Mas os populistas do Brasil terão muitas oportunidades de assistir a seus candidatos frente a frente, muito saudável para o processo democrático no Brasil. Antes das eleições, houve muitas preocupações sobre o sistema democrático, as instituições, se haveria desafios, se elas eram sólidas, mas estou muito satisfeito porque as eleições correram muitíssimo bem. Estou altamente confiante nas instituições democráticas do Brasil e essa confiança foi demonstrada durante as eleições. No futuro, Ryan, o que eu estou tentando observar é o papel que os apoiantes dos 2 candidatos irão desempenhar. Muito tem sido dito do apoio que alguns governadores estão dando ao Bolsonaro e outros ao Lula, mas acredito que há muitos respeitos, e isto é característico de anteriores eleições brasileiras, que isto se tornará algo muito local. Depois das eleições para o Congresso, aqueles que apoiavam um ao outro não tiveram mais de fazer suas campanhas, na grande parte deles, exceto algumas corridas para governadores. Mas eles agora estão fazendo campanhas para os seus candidatos de forma muito forte. Então, a concorrência será muito forte e eles irão procurar aqueles que votaram para o candidato oposto para subir acima daqueles 4%. Algo muito bom, importante para observar nas próximas semanas. A questão do debate ontem com os 2 candidatos teve a ver com as fraquezas de ambos. O anterior presidente Lula tentou atacar o Bolsonaro, especialmente em questões como a pandemia e como ele lidou com a pandemia, que demonstrou a falta de cuidado pelos pobres e algo que ele realmente acentuou na sua mensagem de campanha, são as áreas de vulnerabilidade para o Bolsonaro. Por outro lado, o Bolsonaro claramente foi contra o Lula, o ex-presidente Lula, e sua experiência em termos de corrupção, e o que aconteceu durante a sua presidência, e o fato de que o ambiente
foi, na verdade, sofreu mais durante a sua presidência que agora na presidência de Bolsonaro. Então, as fraquezas de ambos estavam em destaque. Então, no final, vai ser qual das mensagens é mais verdadeira para qualquer um dos outros lados. Em última análise, a economia é o que vai estar em jogo, como nos Estados Unidos, e qual dos dois candidatos está apresentando uma visão de que os eleitores no Brasil quererão ouvir e apoiar. Algo que tem sido um pouco desapontador no processo eleitoral até a data é que isto tem sido uma eleição que está debatendo o passado, seja o passado recente do presidente Bolsonaro ou mais distante ainda do anterior presidente Lula. Muitos comentadores políticos estão falando desse desapontamento de não verem nem assistirem a uma visão daquilo que ocorrerá com o futuro do Brasil. Bolsonaro ontem perguntou ao presidente Lula quem será seu ministro das Finanças. Não houve resposta. O presidente Bolsonaro também não tem sido muito efusivo de falar quais são seus planos para os próximos 4 anos. Serão ou não diferentes dos últimos 4 anos? E essa é uma área que eu esperarei ver nos debates futuros. A visão que ambos os candidatos têm para o futuro, ao contrário de debater apenas o passado. Em conclusão, eu diria que eu estou encorajado, que o processo está correndo bem, é vibrante, é interessante e não esperaria nunca menos do Brasil. Muito obrigada, senhor embaixador Chapman. Brasil, o país do futuro, para parafrasear algo que se dizia do Brasil, necessita debater o seu futuro. Muito obrigada, senhor embaixador Chapman. E agora, senhora embaixadora Ayaldi, para seus comentários. Bom dia a todas e muito obrigado ao CSIS pelo convite. É muito bom estar aqui com o Todd e o Michael. Gostaria muito de estar no Brasil agora mesmo, porque é um momento muito empolgante, muito está acontecendo. Eu começaria com o seguinte, para não ser repetitiva em relação ao que o Todd já mencionou, porque tem sido realmente foi realmente uma apresentação muito boa daquilo que está acontecendo, mas não há dúvida que são eleições com consequências muito importantes, não apenas para o Brasil, como o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos, mas no palco mundial, em questão a muitos assuntos. O mundo está de olhos nessas eleições. Todos conhecem Lula, agora conhecem Bolsonaro, e os olhos estão postos no Brasil. O que me impressionou a mim das eleições de 2 de outubro foi como os conservadores se apresentaram e demonstraram sua voz. Dos 3 embaixadores aqui, eu provavelmente tenho as informações mais desatualizadas, porque eu estive no Brasil antes do Todd e do Mike, e eu fiquei um pouco impressionada de que maneira o país se tornou mais conservador, algo evidente nas eleições de 2 de outubro. Eu penso que houve mesmo um momento pós-eleitoral em surdina. Muitos estavam pensando que haveria caos, turbulência, com base nas alegações de potencial fraude. As eleições, na verdade, foram feitas de forma justa e aberta e podem até ser louvadas. O sistema está sólido e foi bem gerido. Mas o que me surpreendeu a mim foi que esta virada do país para o lado mais conservador, a força dos evangélicos, dos valores familiares, na forma das pessoas tomarem suas decisões. Embora as sondagens tenham sido bastante precisas do lado do Lula, não estavam tão bem capturadas do lado do Bolsonaro. O que isso a mim me indica é que nós não sabemos o que vai acontecer. No segundo turno, eu acho que qualquer coisa pode acontecer e pode ser, eu não quero fazer uma previsão, porque o que vai acontecer nas próximas 2 semanas, eu acredito que a forma
como as eleições têm acontecido, em termos da campanha de imprensa, muito impressionante, muitos ataques que têm sido muito desagradáveis, e isso é desalentador. Sobre o que tem sido discutido, realmente o que tem sido acusar um ao outro e falar sobre o passado em vez de falar sobre o futuro. O mundo, o país e a região é diferente hoje em dia, e eu esperaria que nós teríamos menos sentido de divisão entre os dois candidatos e sobre o que vai acontecer no futuro, porque no caso de Lula, quando ele começou no começo da seu primeiro mandato, era um país diferente, tinha o boom das commodities, não tinha uma pandemia que impactou tão gravemente a economia, e isso não estava na mente das pessoas no hemisfério. E tinha um tipo diferente do cenário na esquerda, que era muito diversificada na região, à esquerda. Então, a Lula viria de uma forma bem diferente, de uma realidade totalmente diferente, e o que eu gostaria de ouvir mais é saber o que eles têm em mente, e tendo em vista que houve essa mudança conservadora, eu acredito que o novo candidato, neste caso o Bolsonaro, se ele fosse ser reeleito, continuaria na mesma linha, mas com Lula, eu estava no Brasil durante a época do governo do Partido dos Trabalhadores, então eu gostaria. Talvez eles possam falar um pouco mais, o embaixador pode falar sobre mais Bolsonaro, mas terá que ser um Lula diferente, um Lula mais pragmático, vai precisar de muito mais negociações. E eu acredito que o que o Todd mencionou antes, mais cedo, é que o número de senadores no Congresso é diferente, tem um perfil muito diferente, e que o número de governadores que apoiam Bolsonaro, e isso quer dizer, se nós tivermos a vitória do Lula, ele teria que ser muito mais moderado, um candidato que, se for eleito, teria que voltar para a negociação mais acirrada com os membros do Congresso. Então, eu acredito que nós vamos ver uma campanha muito agressiva nas próximas semanas, mas eu estou muito confiante na força do sistema eleitoral. Nós vimos isso no primeiro turno. Vai ser uma margem muito pequena e, de qualquer maneira que for, qualquer coisa pode acontecer. Eu acho que a atenção vai se voltar para o que vai acontecer mais sobre a relação com os Estados Unidos. Podemos falar sobre isso mais tarde, mas sobre o que está acontecendo na região e também a questão da Ucrânia, o impacto disso sobre o Brasil e em diferentes aspectos da economia. Eu vou parar por aqui e talvez nós possamos conversar mais sobre isso na questão de pergunta. Muito obrigada, embaixadora Ayaldi, pela sua informação, nos dá, lembrando sobre o tipo de conversa que vamos ter durante as perguntas, como que a segunda versão do Bolsonaro ou a segunda versão do Lula vai ser, mas em primeiro lugar, vamos ouvir o embaixador McKinley. Muito obrigada, Ryan, e obviamente é um prazer estar com colegas tão próximos. Todos nós três falamos do momento
de grande importância para o Brasil, para os brasileiros e para o relacionamento com a comunidade internacional em geral e os Estados Unidos. E também, com cautela, eu vi dos meus 2 colegas que a cobertura sofisticada do que está acontecendo na eleição, o máximo da imprensa, que eles têm, tudo que nós sabemos é o que vem de lá, o que nós ouvimos é sobre a perspectiva de como vai ser para os Estados Unidos e para o mundo em geral. E as eleições, eu gostaria de falar sobre alguns pontos. Um é um ponto mais amplo, tem uma tendência na cobertura jornalística do Brasil nas últimas semanas e meses sobre a eleição, mas de uma forma mais ampla, as mudanças e transformações que estamos vendo no clima eleitoral do Brasil, que vai e volta alguns anos, é sui generis. E temos que nos lembrar, como a Liliana destacou, tanto que está acontecendo agora é muito diferente, não só de 18 a 20 anos atrás, quando o Lula foi eleito presidente pela primeira vez, mas nos últimos 5 até 10 anos, o fim do boom das commodities e a democracia sólida, sobre o que a democracia na prática representa, o que os líderes cumprem, a política fragmentada em muitos países do mundo, a recuperação dos impactos da Covid, a recuperação da Covid, as implicações econômicas, tanto após pandemia, mas também a guerra na Ucrânia, a invasão da Rússia, o aumento do preço do petróleo, da energia, da comida, e também para os países da União Europeia, e as preocupações que temos visto sobre relação entre os Estados Unidos e a China, e a volta, e o que isso vai representar para a economia global e para os outros países, não só porque são as 2 maiores economias do mundo, mas quando olhamos para o Brasil, muito da polarização que é evidente na política do Brasil, também está acontecendo em muitas outras democracias. E como nós temos que ver o Brasil como a parte de um padrão mais amplo mundial, como os Estados Unidos. Nós temos uma eleição também no começo de novembro. Aqui também temos uma retórica acirrada e polarização e um clima eleitoral semelhante. Quando olhamos de uma forma mais próxima sobre o que está acontecendo em termos do Brasil, na reflexão em termos globais, nas principais democracias do mundo, eu faria os seguintes pontos. Em primeiro lugar, como a Liliana indicou, a mudança para a direita foi consolidada no Brasil na eleição de 2 de outubro, nos níveis estaduais e também a instituições federais. Isso é uma coisa que já estava crescendo, e chegou a um ponto de definição no dia 2 de outubro com o primeiro turno. E isso é uma mudança significativa, mas não é mais significante do que mudanças dos pêndulos que nós já vimos em outras democracias no passado. Em segundo lugar, a composição do novo Congresso, que é central para todas as considerações, independente de quem é eleito presidente, é muito importante para refletir e analisar. O que eu sugeriria é o seguinte: se observarmos nos governos anteriores do Brasil, voltando até 2002, eu diria até mesmo antes, todas as eleições desde 2002
tenha visto um equilíbrio no Congresso. E isso mudou de 2002 a 2010. A esquerda tinha uma voz maior, mas o número de deputados do partido PT não era muito significativo. Era feito na base de coalizões no Congresso. O que vemos agora é uma duplicação do PL, da representação do presidente Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, e isso vai exigir coalizões e agrupar todos os partidos na constelação da nova coalizão. Se a gente não observar, a gente estaria ignorando que o Brasil é um país diversificado, grande, com mais de 200 milhões de pessoas, com um sistema político muito vibrante. O que vimos nos últimos 20 anos dos últimos 2 anos, é o que vai continuar, independente de que presidente é eleito. O que está acontecendo é o colapso dos partidos centralistas. Ainda há uma representação no Congresso e agora eles trabalham com a construção de coalizões, e como isso vai acontecer vai ser significativo. Tem tido muita conversa sobre como esse eleitorado tem mostrado uma mudança muito mais pronunciada com relação aos 2 candidatos, do que nós já vimos no primeiro turno. Isso realmente está acontecendo, e isso está acontecendo num nível muito maior. E nesses tempos tão polarizados, voltando a eleições até, estou pensando se 1998 em diante, 70% a 80% dos eleitores iam para um ou dos 2 candidatos e depois passavam para o segundo turno, e agora nós vemos que é uma mudança muito forte em termos da concentração de votos, que sugere um certo grau de polarização. Os comentários que são feitos sobre a importância do Congresso, a importância de políticas regionais, continuam a destacar aspectos da natureza diversificada da política do Brasil para o futuro. Nós podemos falar sobre uma discussão sobre o que podemos esperar de cada um dos governos. Eu fiz alguns pontos sobre a questão econômica e eu falaria sobre a gestão macroeconômica do Brasil desde 1990. Quando ele estava, independente de quem estava no poder, sempre foi feito com muita responsabilidade, trabalhando dentro de parâmetros e dentro do que a gestão macroeconômica período grande de controle da inflação, a responsabilidade fiscal, a tributária e isso também está acontecendo em muitos países do mundo, sua questão da polarização, mas o que é importante para mim com relação à resposta da pandemia e as respostas que estão surgindo, que a embaixadora Ayaldi mencionou, que ainda pode acontecer em termos de que rota que cada um dos candidatos vai seguir em termos as linhas mais amplas controlar a inflação, continuar os programas sociais, aprofundar os programas sociais e continuar a observar reformas que possam tornar a economia brasileira mais competitiva e produtiva. E emprego. Então, algum desses problemas são permanentes e nós temos que ver como eles vão seguir isso dentro de parâmetros de diferenças aceitáveis em termos de gestão macroeconômicas, e o que temos que observar a questão
que não tem a ver com economia, como o aborto, como armas, como meio ambiente, que também tem acontecido aqui, é isso que a gente tem visto que está mais pronunciado. Muito obrigado pelas suas palavras, senhor embaixador. Eu agradeço todos os comentários iniciais. Eu gostaria de passar à parte moderada de nossa discussão, lembrando aos nossos ouvintes que, se tiverem uma pergunta, nós passaremos a sessão de perguntas e respostas ao vivo. Podem incluir as perguntas na página web, tem um ponto que fala Ask Live Questions, mas tem o bate-papo, na verdade, aqui esta caixinha que diz Q&A, perguntas e respostas, e nós iremos monitorar essa parte também para ler suas perguntas. Eu vou fazer uma pergunta sobre Lula e, no seu primeiro governo, o que isso poderá significar para o Lula V2.0? O seu governo tinha uma visão clara sobre as suas políticas externas, cooperação Sul-Sul, diversificação de alianças, tornar o Brasil menos dependente dos Estados Unidos. Todos os senhores embaixadores, no segmento da transição do Lula para Dilma, como é que os anos Lula afetaram a relação bilateral, especialmente durante seus mandatos como embaixadores, e como deveríamos considerar tudo isso num hipotético Lula 2.0? Senhora embaixadora Ayaldi, eu gostaria de começar com a senhora, porque seu conhecimento vem dessa época em que a senhora era embaixadora. É uma época, então, que a senhora conhece bem, então eu vou começar com a senhora e depois passarei para os outros dois embaixadores. Como é que será o governo Lula 2.0, especialmente nas relações exteriores, e o que isso significaria para os Estados Unidos? Muito obrigado. Muito bem, eu penso que é impossível prever exatamente o que acontece a alguém que foi preso, e algumas pessoas poderão se perguntar o que ele volta, qual é a sua postura agora no seu segundo mandato. Mas eu acredito que ele é essencialmente uma pessoa pragmática que irá ter como focos áreas de prioridade que, com certeza, são os pobres, tentar reativar a economia, tentar reduzir o desemprego, etc. Eu penso que ele reconhecerá a necessidade de ser alguém que tem que, na verdade, forjar a coalizão no âmbito do Congresso para ele ter capacidade ou possibilidade de governar e apoiar as suas diversas políticas. Na verdade, na fase inicial de negociações políticas que ocorrerão para criar este apoio, desenvolver este apoio. Mas, com base no Brasil que temos hoje, ele vai ter de ser muito mais moderado e criando coalizões, como nós vimos com o vice-presidente que ele designou no Canadá, como, por exemplo, dando uma ideia de como, dessa vez, terá de ser um Lula diferente. Eu imagino que ele talvez queira reengajar o Brasil de forma muito mais firme nos organismos multilaterais e, na verdade, destacar a posição do Brasil relativamente ao meio ambiente, nomeadamente sendo uma postura diferente em relação ao desmatamento e tentar reatualizar ou reativar as instituições governamentais que estão a cargo dessas questões e, na verdade, tentar lidar com assuntos como meio ambiente, etc. O relacionamento com os Estados Unidos, eu acredito que, como o Mike mencionou, é algo que é bloco a bloco, algo que se vai construindo e que é uma arquitetura sólida de diálogos que tem sido construída há anos.
Eu imaginaria que o Lula, como qualquer pessoa, mesmo Bolsonaro poderia fazê-lo, terá que se apoiar nesses mecanismos para falar, seja da economia, relacionamentos comerciais, energia, indústria da defesa, vários pontos que são muito ativos e que têm de chegar a pontos de interesse comum. Mas, para além do meio ambiente, algo que eu vejo que tem que ser central na agenda são as questões relacionadas com a mudanças climáticas e também multilaterais. Por exemplo, o Brasil engajar mais no processo de paz, uma área forte de participação, porque nós estamos vendo o que está acontecendo agora. Não sei o que irá acontecer em termos dos pedidos que são feitos, mas eu vejo que o Brasil, num governo Lula, assumirá um papel que seja muito mais ativo em termos nesse fórum específico. Eu não quero monopolizar o tempo aqui, mas o meu ponto é que, em geral, eu vejo um Lula que seja muito mais moderado e que reconheça que o país mudou e que provavelmente não fazendo mudanças tão acentuadas, mas sim trabalhar na resposta às prioridades, manobrando concomitantemente para conseguir o apoio de que necessita. Sem dúvida, ele vai conseguir esse apoio para poder governar de forma eficaz uma nova realidade brasileira. Muito obrigada, senhora embaixadora Ayaldi. E eu gostaria dos comentários do senhor embaixador Chapman. Antes do senhor ser embaixador, o senhor já analisava a história do Brasil. O Lula 1.1, o senhor conheceu. O que o senhor espera agora do Lula 2.2 e o que isso significa para os Estados Unidos? O Lula 2.0 é algo que muitas pessoas se perguntam. O que líder seria ele? Porque quando nós olhamos para o primeiro Lula, do ponto de vista dos Estados Unidos, era um senhor muito pragmático que orientava suas políticas exteriores nos pontos intermédios, sem fazer alianças com um lado ou com o outro, enfatizando instituições multilaterais, e trabalhou bastante bem com os Estados Unidos. Eu relembro que ele e o presidente Bush eram chamados o casal em vulgar. E esse é o Lula pragmático, e ele é um negociador muito sensível e um político muito sensível que conseguiu criar a maioria que necessitava no Congresso para aprovar legislação muito importante que levou muitas pessoas da pobreza a algo porque ele é ainda hoje admirado no Brasil e no mundo. O que a prisão fez na sua psicologia, não sei, porque a sua convicção de corrupção, o que causa quando finalmente a pessoa sai da prisão? Essa é a pergunta que paira na cabeça de todos. Seus instintos políticos de pragmatismo, penso que irão continuar, e é isso que as pessoas esperam que aconteça. No primeiro dia pós-eleição, o mercado da Bolsa respondeu muito favoravelmente. E uma das interpretações é que, se o Lula for eleito com uma maioria conservadora no Congresso, isso garantirá os balanços e os contrapesos. E isso vai equilibrar as perspectivas de ambos os lados, não permitindo que nenhuma se apodere do próprio Congresso e da decisão política. Um dos pontos principais do Brasil que o Mike mencionou irá continuar. As ramificações em termos de política externa serão um pouco mais drásticas. O Lula exprimiu apoio ao Ortega, ao Maduro, que são regimes autoritários nas Américas, que serão, na verdade, problemáticos para que os Estados Unidos possam lidar com isso. Seu envolvimento
na corrupção será um pouco complicada para o governo Biden, que tem como agenda o combate à corrupção. Esses são, na verdade, desafios para o governo Biden, porque eu não vejo um futuro presidente Lula ser tímido no palco internacional. Eu vejo que ele vai querer assumir uma posição de liderança na América Latina, liderando nações do terceiro mundo, pretendendo assumir um papel de relevância global, falando com aqueles que ele acredita não terem voz. Isso apresentará para os Estados Unidos e para o mundo um grande desafio, à medida que um futuro presidente Lula procura promover sua visão do mundo depois de ter estado longe do poder há tempo, herdando um país muito diferente e uma situação global muito diferente do seu primeiro governo. Muito obrigado, senhor embaixador Chapman. Senhor embaixador McKinley, gostaria de saber se o senhor tem algo a acrescentar àquilo que a senhora embaixadora Ayaldi e o senhor embaixador Chapman mencionou. Que esperaremos num 2.0, Lula? A Lelana e o Todd falaram de quase tudo. Eu vou apenas sugerir o seguinte. Nós temos duas vias aqui. Uma é que nos últimos 20 a 25 anos, independentemente de quem era presidente, houve um aprofundamento e reforçamento da relação bilateral. Então, este conceito de que há uma relação antagonista não é verdade na época de 2000. Houve elementos importantes que levaram a uma colaboração e cooperação mais estreita. Nesses últimos anos, vimos assuntos relevantes, como, por exemplo, a Estação Espacial Alcântara e outros, o governo atual está também reforçando diálogos bilaterais, o apoio à entrada do Brasil na OCDE, algo muito importante para os governos brasileiros, a declaração do Brasil como um importante aliado da OTAN. Então, é muito importante olhar que o aspecto Brasil e Estados Unidos, talvez não sejamos tão estratégicos quanto deveríamos ser em termos dessas relações estrangeiras, mas temos que trabalhar juntos com questões de interesse comum num ambiente tão preocupante como o de hoje. Isto terá de ser elevado na lista de prioridades. Nós devemos estar cientes da posição do Brasil em termos de política internacional, que chega a quase não alinhamento, um pragmatismo, esforços de poder lidar com ambos os lados. Nós já vimos isso mais recentemente com esta abordagem à Ucrânia, sanções econômicas propostas, resoluções ou abstenções do governo brasileiro de resoluções das Nações Unidas, em termos à Índia, à China, etc. E também uma abordagem não alinhada do Brasil aos debates em curso. Eu não estou julgando a política, estou apenas declarando fatos. E o que nós temos assistido, independentemente do governo, é a ênfase nos BRICS, o grupo Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, algo que foi muito importante para o presidente Bolsonaro, numa reunião que ele participou esse ano. O Brasil continua trabalhando com o BRICS e isso irá continuar no Lula 2.0. E haverá uma redefinição em termos de como isto funcionará em termos de comércio mundial, para o Brasil, aprofundamento da relação com a União Europeia, aprofundando outros vínculos, e eu imaginaria que todas essas questões serão importantes a ser consideradas. O que eu sugiro, então, é que o Brasil, independentemente de quem está no governo, tenha prioridades nacionais que têm sido coerentes. Então, eu fico por aqui, então, agora. Muito bem, senhor embaixador McKinley. Eu estou olhando para a caixa de perguntas e respostas e tem perguntas surgindo, e há algumas perguntas especificamente sobre o meio ambiente e a degradação do meio ambiente, desmatamento no Brasil.
Então, eu vou combinar como moderador essas perguntas e pedir a todos que façam algum comentário relativo às políticas ambientais, algo que sabemos ser muito importante para o governo Biden, e como eles estão pensando para as Américas em geral. E quando penso que o senhor embaixador Chapman já mencionou nos seus comentários iniciais, embora grande parte da comunidade internacional esteja, na verdade, ciente, ou seja, acreditando que o Lula vai ser um pouco mais responsável ambientalmente, existem antecedentes que levam que ele também praticou o desmatamento. Então, como é que os Estados Unidos, então, o que deverão esperar os Estados Unidos em termos de degradação ambiental, desmatamento para o Brasil, tanto numa reeleição de Bolsonaro, como num cenário de Lula 2.0, e eu começo com a senhora embaixadora Ayaldi, depois o senhor embaixador Chapman e depois McKinley. Great. What to expect? O que esperar? Certamente, provavelmente mais do mesmo, da continuação do Bolsonaro. E ele tem a maior parte do seu apoio do setor agrícola. Eu não prevejo que isso vai ser uma área fácil de negociação. Talvez tenha algumas áreas, alguns passos que a gente possa avançar, mas eu não prevejo uma mudança dramática com relação, e eu acho que a continuação do que o Bolsonaro faz. No caso do cenário com Lula, eu acho que há mais espaço para reformar a mudança ambiental, a agenda do meio ambiente e da mudança climática, e podemos ter mais avanços nesse sentido. Isso foi dito publicamente pelo Lula, e é algo onde poderemos ter mais progresso. É isso que eu diria com relação a esse aspecto. Muito obrigada, embaixadora Ayaldi. Embaixador Chapman, alguma ideia sobre o futuro do Brasil e o que podemos esperar dos candidatos? No caso do Lula, é difícil dizer o que ele vai fazer, eu não sei. Eu sei que ele certamente vai dar mais atenção. A metade do desmatamento ilegal acontece no Pará, é um estado em que o governador lá apoia o presidente Lula, e talvez possamos ser mais ativo, tentar evitar o desmatamento, mas é difícil entender e saber o que vai acontecer. O que as pessoas não sabem é que 25 milhões de pessoas vivem na região amazônica, e uma das questões que os brasileiros falam é como vamos prover economicamente para eles. Não é um parque nacional, existem pessoas que moram lá, os níveis de pobreza são altos. Então, qual seria a abordagem econômica correta para esses povos da Amazônia, para incentivá-los a fazer o que é certo? O presidente Bolsonaro, que veremos, é uma ênfase maior em tentar resolver o problema, não uma questão de convicção pessoal, mas uma questão de necessidade, porque a questão econômica, o lobby agrícola apoia muito a conservação no Brasil, porque ele sabe que os mercados internacionais que compram deles exigem isso. Então, o Brasil poderia dobrar a sua agricultura em 2 anos sem tomar um acre das Amazônias, só com base na recuperação e em avanço tecnológico.
Então, não são os agricultores, o setor agrícola que está queimando a Amazônia. Na verdade, tem que haver uma solução econômica e determinada meios para monitorar a área, que é 3 vezes o tamanho do Texas, com segurança adequada, que possa evitar desmatamento e coisas que causam isso. E eu acho que isso vai ser a questão no futuro. A última coisa que eu mencionaria é que deve haver recursos externos dos que estão preocupados com o meio ambiente para aqueles que buscam evitar o desmatamento. Isso tem a ver com dinheiro e muitas pessoas perguntam onde está os 100 bilhões de dólares que vai nos ajudar a fazer a transição ou para proteger a floresta. O Brasil não tem que passar por uma transição energética, ele já tem a matriz mais renovável, eles são líderes no mundo nessa questão de transição energética. Como conseguimos os recursos para prestar a segurança e os incentivos que a Amazônia precisa para ser o que queremos que ela seja e um local de preservação ambiental. Muito obrigado, embaixador Chapman. Há alguma coisa a acrescentar, embaixador McKinley, sobre o futuro do meio ambiente e desmatamento no Brasil? Não. Eu acho que Liliana e Todd cobriram absolutamente os aspectos centrais para enquadrar o debate em termos dos desafios que a pessoa que ganhar a presidência vai enfrentar em termos de abordar a questão do desmatamento na Amazônia. Eu sugeriria que há alguns elementos que eu acho que estão entrando em jogo de uma forma mais interessante, que são do impacto da mudança climática, se torna mais evidente. Tem sido um ano terrível globalmente no Brasil e em partes da América do Sul, à medida que a mudança climática tem impactos sem precedentes. E no caso da visão dos candidatos, do candidato Lula, eu prevejo que talvez tenha algum tipo de acordo no aspecto com ativistas no Brasil, e eu acho que foi 1 ou 2 meses atrás, com programas que ele buscaria, que é financiamento para a precificação de carbono, incentivo para a agricultura sustentável e também instituições que vão supervisionar os compromissos das metas do Acordo de Paris. Mas eu gostaria de sugerir que existem muitas metas que acordamos no clima em Paris foram acordadas por presidente Bolsonaro no papel e está a alcançar a zero emission de 2060, 2050. Estou falando no papel, não estou entrando na questão do debate das questões, mas eu li comparações de 2018, do manifesto de 2018 do Bolsonaro, do candidato naquela época, e o manifesto agora, nesse momento, há um reconhecimento da necessidade de resolver a questão ambiental, que é um aspecto da maior relevância para o mundo, e falando sobre aumentar o controle de incêndios ilegais e também precificação de carbono. E que eu sugeriria, eu não vou minimizar o que está acontecendo, a escala de desmatamento nos últimos 2 a 4 anos tem sido muito significante e precisa ser resolvida. O orçamento foi cortado para instituições que supervisionam a aplicação das normas ambientais, a pesquisa sobre tentativas para evitar desmatamento em geral, mas tem havido mudança sobre
como o governo Bolsonaro tem falado sobre o meio ambiente nos últimos meses. Para os Estados Unidos, isso é crítico. Então, independente de quem ganhar, ter um engajamento olhando para o futuro e não para o passado sobre como podemos ser mais ativos, falar com o governo, conversar com parceiros internacionais do Fundo Amazônico, que certamente tem o potencial de ser muito mais ativo para abordar a questão de recursos, como o Dodo mencionou, porque a questão do meio ambiente e desmatamento no Brasil é muito importante, é importante demais para que observamos isso de uma forma só ideológica ou partidária. Exige uma abordagem de todo o governo e para reduzir o nível de desmatamento e também abordar meios de vida das pessoas, a aplicação das leis e maior colaboração em geral. E vamos ver onde que isso acaba, mas é absolutamente importante para o relacionamento bilateral, independente de quem ganhe a presidência. Muito obrigado. Nós temos muitas perguntas e interessantes e agora eu vou falar bem rapidamente com respostas rápidas de todos os senhores e como vou ter o privilégio de moderador para direcionar as perguntas. Começar com o presidente McKinley. Tem uma pergunta no chat que é o lado oposto sobre a degradação ambiental, que o Brasil tem muitas oportunidades para contribuir de forma positiva no eixo de energia e alimentação, como os Estados Unidos podem ajudar o Brasil nesse papel. Nós já escrevemos um artigo sobre isso. Uma resposta bem rápida sobre, nesse momento, a geopolítica pode estar se alinhando para o Brasil sobre o meio ambiente. Muito obrigado. E eu acredito que economistas, produtores, não só no Brasil, mas produtores agrícolas no mundo, estão observando sobre o que está acontecendo desde 24 de fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e começaram esses problemas na cadeia de suprimento. E o que eu gostaria de sugerir é que os Estados Unidos observem essas questões de uma forma geopolítica. Não é uma forma dos Estados Unidos ajudar as pessoas a ensinar o que eles precisam. Os Estados Unidos próximo da 19ª ou 10ª maior economia, é altamente representativa como democracia, tem alianças, tem diálogos próprios e com o mundo inteiro. O fornecedor, o 9º maior fornecedor de produtos para a União Europeia, e o Brasil vai tomar suas próprias decisões. A questão para os Estados Unidos também é um grande exportador agrícola. Então, como nós juntos podemos encontrar políticas comuns que não só alimentem o mundo, mas também talvez encontrem um papel maior para produtores agrícolas no mercado mundial, tendo em vista as incertezas de hoje. Muito obrigado. Embaixador Chapman, tem uma pergunta que está na pergunta e resposta sobre a política externa do Lula. Se o senhor puder falar sobre isso, sobre as dificuldades, vai ser dificuldades para os Estados Unidos, potencial que tem a ver sobre as declarações do Lula com relação à Nicarágua e à Venezuela. E o senhor mencionou isso em um dos seus comentários. Fale a sua opinião sobre como isso pode se mostrar como um desafio e se os Estados Unidos devem se preocupar sobre essa pergunta, sobre essa questão, e se o Lula, se ele for líder, o que isso pode significar para as políticas dos Estados Unidos para a Nicarágua e para a Venezuela. As preocupações, tendo em vista, um motivo de preocupação, ele tem dado
posição no passado do Lula e foram dada uma oportunidade para ele se reverter essas políticas, porque o presidente Bolsonaro atacou o Lula sobre seus colegas e ele teve a oportunidade de reverter sua posição e ele não fez isso. Então, eu acredito que isso é preocupante se é uma questão de democracia, se essas questões são tão importantes para os Estados Unidos, vai ser muito difícil lidar com isso, com o desejo do Lula de trabalhar com esses ditadores que criou tantos problemas, inclusive para o Brasil, na questão da crise migratória da Venezuela, que impactou outros países, mas que também teve um impacto negativo no Brasil. Eu não sei como resolvemos isso, mas a ideia de que Lula sentou e deixaria o presidente da Colômbia ou do Chile liderar essa coalizão centro-esquerda é muito incomum, é muito pouco provável, porque o Lula gosta de estar no centro das atenções, e isso é importante para os Estados Unidos e para o mundo, porque nós, quando levamos certas questões no topo na política externa dos Estados Unidos, e nesses pontos o Lula parece estar indo numa posição diferente. Eu acho que há motivo para preocupação, mas o Lula 2.0 é um mistério, ele está falando sobre o passado. Então, eu acredito que as especulações sobre ele lidar esse novo movimento vai ser um dos desafios de política externa para os Estados Unidos e da forma como procuramos engajar com eles no passado. I can't let that one go. Muito without a quick obrigada. comment. I think All right, we have inter-ambassadorial challenge. no, it's not a challenge to Todd. It's just simply, I think we're at a very different phase in the United States relationship with the region. The region is Nós temos relacionamentos muito diferentes. A região é, em primeira mão, eleita de forma democrática. E eles têm as prioridades deles e nós temos as nossas, e tem sempre áreas de acordo comum. Eu já sugeri algumas no palco geopolítico que são semelhantes, seja centro-esquerda ou para a direita da direita. O relacionamento com o Brasil tem várias camadas, muito complexa, muito grande e relevante. Temos assistido a várias diferenças entre o governo Biden e o governo de Bolsonaro, que não impediu que trabalhássemos em colaboração estreita em algumas questões. E deverá, se houver uma mudança, os Estados Unidos e a relação que os Estados Unidos com o Brasil, assim como faz com muitos outros países em torno do mundo, precisa de olhar aquilo que é importante, porque não poderemos jamais concordar em tudo, mas olhando para a América Latina, de alguma forma, parece ser subreconhecido que muitos países da América Latina, eles fizeram suas escolhas, são eleições democráticas. Então, se nós acreditamos nos sistemas, como eles funcionam, temos que também poder trabalhar com os governos de acordo com as mudanças que eles fizeram, tentando encontrar terreno comum. E há terreno comum suficiente em várias questões, embora haja sempre questões de discórdia. Muito obrigada, senhor embaixador McKinley, e eu sei que temos muitas ideias para eventos futuros. Eu gostaria de dar à senhora embaixadora Ayaldi a última palavra. Nos comentários da senhora falou no potencial de envolver multilateralmente e como isso impactará qual dos dois será o presidente. Isso é muito nicho, mas no Perguntas e Respostas tem uma pergunta sobre a oportunidade do Brasil para liderar o G20 e respectivas discussões como país anfitrião em 2024, caso haja oportunidade mais para um do que para outro. Mas eu gostaria de ampliar um pouco esse conceito sobre o engajamento do Brasil com instituições multilaterais e agrupamentos anteriores do mundo.
Muito bem, certamente eu vou, na verdade, reatualizar ou tirar proveito das plataformas multilaterais, algo que nós antecipamos. E há muita matéria global, internacional, em que existe oportunidade de engajamento, desafios que têm surgido, alguns já mencionados pelo Michael e outros também, mas eu vejo o potencial para haver um envolvimento, por exemplo, em segurança alimentar, energia e outros desafios políticos que estão assumindo mais posicionamentos em questões mais amplas, por exemplo, a guerra na Ucrânia, e eu penso, então, que um governo Lula quereria ou quererá fazer com que o Brasil seja visto como mais ativo e mais favorável nessas questões multilaterais. Muito obrigado, senhor embaixador Ayaldi. 1 hora nunca é suficiente para discutirmos o Brasil. Poderíamos passar muito tempo aqui discutindo o Brasil. Nós iremos fazer mais análises da CSS Américas no Brasil. Estamos escrevendo um documento relativo a cenários potenciais para a semana que vem. Já fizemos um podcast no Brasil, estamos planejando fazer outro. Nós visamos ser uma fonte fiável de informação e o que esperamos nas eleições, e isto é apenas uma peça do quebra-cabeças. Muito obrigada, senhora embaixadora Ayaldi, senhor embaixador McKinley, senhor embaixador Chapman. Que prazer ter os senhores aqui discutindo o Brasil. 1 hora nunca é suficiente, mas temos de parar por aqui. Todos os senhores e a senhora são assessores sênior do CSIS. Muito obrigado, até a próxima.